Agora vamos falar de uma outra dor de cabeça do governo aí na área fiscal, que é a questão da comissão mista de orçamento, que teve a sessão transferida para a próxima semana, para dia 11, para votar aquele crédito extraordinário para o governo da ordem de 248,9 bilhões, né? Não houve uma decisão ontem, como se esperava, e nós vamos conversar agora com o relator da matéria, o deputado Hildo Rocha, do MDB. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan e também telespectadores. Bom, deputado, ontem estava tudo montado para ter uma votação rápida, inclusive depois com uma sessão conjunta do Senado e também da Câmara, porque se sabe da urgência da matéria. O seu relatório é favorável. Como explicar esse impasse de última hora? Houve um acordo de procedimentos entre o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, com os líderes de diversos partidos, no sentido de que se votasse primeiro os vetos no Congresso e na próxima terça-feira a gente pode estar votando esse relatório na Comissão Mista de Orçamento, porque os vetos, eles estavam trancando a pauta, como ainda continua trancando, mas não no mesmo volume que tinha, trancando a pauta, eram 22 vetos, mas muitos já foram apreciados e restaram apenas 4 vetos, que serão vetos nominais, serão no painel 1 por 1. E da outra forma, que foi global, foi na cédula. Houve esse acordo de procedimento com os líderes para que os líderes se comprometessem da presença no painel do Congresso e em contrapartida se tiraria da pauta da CMO para a próxima terça-feira. Isso ficou acordado e foi em função disso que não houve a votação no dia de ontem, na Comissão Mista de Orçamento. Portanto, já está convocada, inclusive para terça-feira, que é o prazo máximo para que a gente possa estar votando o relatório tanto na Comissão Mista de Orçamento como no Congresso. Porque no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, dia 12, a ministra da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, tem que estar anunciando o Plano Safra 2019-2020. E depende da garantia dos recursos que estão aqui. Ela já adiou, já foi adiado o anúncio até por essa dificuldade. Na verdade, ele já está atrasado em relação ao cronograma tradicional, né? E a última informação que nós temos é que houve um adiamento. Está programado para o dia 12, na quarta-feira. Agora, para que seja anunciado o Plano Safra, depende da aprovação desses créditos que estão aqui, porque o crédito de 248 bilhões, ele atende várias despesas que a União tem que fazer, atende vários programas governamentais, entre eles o da agricultura. Então, é importante que nós possamos estar na terça-feira apreciando e, se possível, votando também no plenário do Congresso. Facilidade, já que praticamente foi limpada a pauta. É necessário apenas um trabalho bem feito da liderança do governo, assim como também do governo, de uma forma em geral. O próprio governo tem que se concentrar nisso, porque é fundamental, os prazos estão se esgotando. Houve uma dificuldade de se chegar a esse final do relatório, porque o governo não tinha uma certeza de quanto realmente haveria de necessidade de emissão de autorização do Congresso para emitir título da dívida. Ficou numa dúvida e depois chegou-se à conclusão que teria que ser realmente os 248 bilhões e 900 milhões. Agora, alguns deputados ainda estão cobrando exatamente a explicação maior do governo em relação a essa divergência, porque o governo em determinado momento sinalizou que talvez a quantia pudesse ser menor, porque ele teria outras fontes de recursos, e isso criou um impasse ou deu justificativa para quem queria votar contra, não é? É verdade. Eu mesmo não queria adotar 100% da fonte 144, que é de empréstimo, que é de títulos da dívida, de emissão de título da dívida, para pagar essa despesa. Eu mesmo, como relator, não gostaria de adotar essa fonte. Tentei com o governo para mudar de fonte, não foi possível. Eu entendo que, tecnicamente, no momento não é possível realmente mudar a fonte. Acredito que
como o próprio governo já anunciou que vai precisar quebrar a regra de ouro nos próximos 3 anos, então é bom que se encontre alternativa para usar fonte que tenha um custo menor, porque o custo que vai ser pago para usar o recurso do sistema financeiro para pagar essas despesas, ela é muito alto. É um custo de 9% ao ano, que é mais ou menos isso que o governo está pagando nos seus títulos da dívida, entre 6% e 9%. Então vai ser um custo muito alto. É como se nós estivéssemos pagando 2 despesas numa autorização só. Pagando a despesa, que é o caso, damos exemplo aqui do BPC, e a segunda despesa é pagar o custo desse dinheiro, porque esse dinheiro ainda não é do governo, esse dinheiro é de alguém que prestou para o governo, como se fosse um adiantamento da receita tributária que ainda não houve. E por isso que é proibido pela Constituição Federal, com uma única exceção, quando o Legislativo, por maioria absoluta, aprove. Então, é o que está acontecendo agora, por isso toda essa dificuldade. Agora, deputado, vai haver até a próxima sessão alguma reunião para discussão, para se fechar uma posição mais segura quanto à votação? Porque ainda tem muitos deputados contra essa matéria, alegando exatamente essa divergência de valores, cobrando que o governo destine mais recursos também para a educação, também para o programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, a oposição pode ocupar espaços nessa votação. Não há esse risco? Claro, por isso que eu estou dizendo, o governo tem que fazer uma articulação bem feita, atender, se não no todo, pelo menos parte do que essas lideranças estão solicitando. É justo, é legítimo, eles foram eleitos para isso. As lideranças do campo da oposição mais à esquerda, eles estão reivindicando o pagamento do programa Minha Casa Minha Vida, que tem muitas casas paradas, e o governo tem realmente dotação para isso. Tem a dotação orçamentária, não há necessidade de se fazer uma nova dotação, se autorizar uma nova dotação. Há recurso, não um recurso suficiente para fazer todos os pagamentos, mas pelo menos uma parte tem, assim como também os recursos para a educação que eles estão querendo que o governo reveja os contingenciamentos que foram feitos, os cortes que foram feitos, esses são muito contestados, e a questão da bolsa para iniciação científica. Então, o senhor defende esses pontos? O senhor acha que deveria haver liberação maior de recursos? Eu acredito que o governo precisa negociar com a oposição. Acredito que o governo deve negociar com a oposição. Eu acredito que o governo deve tratar, inclusive com os líderes do seu campo de apoio, para que possa também ir com mais vontade na defesa da aprovação desse PLN, que eu não vejo assim muita força de vontade de alguns líderes nesse momento em apoiar a aprovação urgente e rápida dessa medida que é realmente de grande importância e que é urgente ser aprovada. Nós conversamos com o deputado Hildo Rocha, que é relator da comissão agora em relação a esse crédito extraordinário que o governo está negociando, como nós vimos, para bancar despesas que são essenciais e não podem ter a liberação de recursos interrompida. Deputado, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, agradeço a todos os membros dessa importante emissora de rádio por nos dar essa oportunidade de poder estar esclarecendo algumas dúvidas que ainda restam a respeito desse PLN, que realmente é muito complexo. É a primeira vez que o Brasil vai ter que usar título da dívida para pagar a despesa corrente. Muito obrigada, deputado.